Olá! Estamos começando então a terceira semana do PET de Geografia, segundo volume. Nessa terceira semana, a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de emprego, né? Os tipos de emprego, subemprego, continuando aí a situação do trabalho no Brasil e no mundo. Então, a gente tem três tipos de desemprego, né? Quando a pessoa não está ocupada, né? Ela não está ativa dentro da sociedade, né? Economicamente ativa. Então, a gente tem aí o desemprego friccional, que é aquele dado à mobilidade da mão de obra, né? Quando eu mudo de emprego para o outro, eu saio de um trabalho e vou procurar o outro, eu mudo de estado, então eu mudo de trabalho. Essas questões mais relacionadas a essas questões mais momentâneas e breves. O desemprego conjuntural ou cíclico, né, que ele decorre de uma crise, né, por exemplo, a pandemia de coronavírus, uma grande recessão e crise econômica provocam o desemprego cíclico, né, de todas as esferas, né, da produção, de todos os tipos, né, de emprego. E o desemprego estrutural, geralmente relacionado a um setor específico da atividade produtiva ou como por exemplo, né, a substituição da a dificuldade, né, de qualificação, o desemprego por qualificação profissional, por falta de qualificação profissional, o desemprego esse que vem afetando, né, principalmente em países subdesenvolvidos, afeta muita gente à medida que os postos de trabalho necessitam de maior qualificação e as pessoas não o possuem, por falta de habilidades para operar maquinário, operar novos equipamentos, etc. Né? Então, esse é o desemprego estrutural. A gente tem aí no Brasil uma alta do trabalho informal, do desemprego, né? De pessoas, então, que vão buscar trabalhar por conta própria, né? Então, aqui entre as pessoas ocupadas, né? Ocupando postos de trabalho, a gente tem algumas sem ocupadas, empregadas, trabalhando por conta própria, com carteira assinada, sem carteira assinada e empregados domésticos, né? A gente tem uma alta do trabalho informal, do trabalho autônomo. E aí, por que essas pessoas vão trabalhar no trabalho informal e autônomo, né? O trabalho autônomo, informal, ele não é assistido pelas leis trabalhistas. Então, a pessoa não tem seguro-desemprego, não tem 13º, não tem férias. Se acontecer um acidente, ela não vai ser assistida pelo INSS, né, durante o seu atestado e assim por diante. Né? Mas por que as pessoas, então, trabalham tanto na informalidade? Né? A maioria delas relata que ela encontra dificuldade de voltar para o emprego com carteira assinada. Por essa dificuldade, ela acaba buscando, então, trabalhar em outros empregos, né? Autônomo, vendedor ambulante, no Uber, né? Em outras formas que ela encontra para voltar ao mercado de trabalho sem ser de carteira assinada. Também relata dificuldade das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, dos jovens que entram no mercado de trabalho, em conseguir trabalhar com carteira assinada. Então, a pesquisa a pergunta número 1 pede para a gente pesquisar o termo subemprego, anotar exemplos e falar se a gente conhece alguém que vive nessa condição. Subemprego é o ato ou efeito de subempregar, ou seja, de empregar alguém num posto inferior ao que as suas qualificações, né? Ou seja, a pessoa é engenheira, mas ela vai trabalhar como vendedor de porta em porta. Ela é uma médica, mas ela vai trabalhar como Uber, né? E assim por diante. É uma pessoa formada, né? Um assistente social que vai trabalhar como cabeleireira e assim por diante, né? Então, são pessoas que estão no emprego que não corresponde às suas qualificações, né? Isso pode acontecer por diversos fenômenos, principalmente por não conseguir trabalho na sua área específica de formação. E a gente tem um outro uso do termo subemprego, que seriam empregos ruins, né? Subempregos, né? No sentido de um emprego ruim, um empreguinho, um emprego precário,
né? O emprego precário, essa é a melhor definição, o emprego precário, que é a precarização das relações trabalhistas, né? E a gente tem associado essa precarização das relações trabalhistas, chamando muitas vezes isso de uma uberização do trabalhador, uberização das relações de trabalho. O que seria isso, né? Parece que a pessoa é um empreendedor, que ele foi trabalhar no Uber porque ele queria ser patrão dele mesmo, fazer o próprio horário e etc. Mas esse não é o caso, né? Muitas vezes essas pessoas ingressam nesses trabalhos porque elas não encontraram um trabalho de carteira assinada, correspondendo às suas formações de origem, né? Então, aqui essa charge mostra pra gente, né? Ele aluga a bicicleta ou o carro, ou seja, grande parte do que ele ganhar já vai para isso. Ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem faz a encomenda, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga nem final de semana, ele não tem plano de saúde e ele não vai se aposentar. Entende a precarização? E ninguém é o patrão dele. Ele tem que se virar e ele tem que trabalhar de acordo com toda essa demanda, né? Alguém diz, mais rápido empreendedor, essa lógica de que a pessoa vai procurar o serviço autônomo, muitas vezes porque ela está sendo empreendedora, né? Não, na verdade ela não tem outra alternativa que a dê mais segurança e estabilidade e ela precisa sobreviver, então ela procura essa forma de trabalho, né? Aí aqui outra crítica, os empreendedores, né? Um falando com o outro. Você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão? Aí o outro responde, mas eu nem durmo, né? Pela extenuante jornada de trabalho que muitas vezes eles têm que enfrentar, né? Sem o amparo das leis trabalhistas. 2. Aqui a gente tem uma charge da Mafalda falando sobre indicador do desemprego, né? E aí pede para a gente relacionar a charge ao que foi estudado, citando 2 outros exemplos no campo e na cidade onde o trabalho humano foi substituído por máquinas, robôs ou serviços de internet. O desemprego é comum no campo e na cidade, né? Aqui essa manchete traz para a gente exemplos de desemprego no campo, né? A gente tem desemprego no campo porque muitas vezes eles têm que vender as suas terras por elas não serem produtivas de acordo com o que eles conseguem produzir, por máquinas colheitadeiras, plantadeiras, semeadeiras que são implantadas no campo, que faz todo o serviço que o trabalhador faria, né? Então esse trabalhador fica sem emprego e precisa ir para as cidades ou buscar outra forma de sobreviver. Esse aqui é um infográfico que traz para a gente, né, potenciais impactos da automação no Brasil. Mostra profissões que têm pouco impacto, que vão ter pouco impacto de automação e outras que vão ter grande impacto, né? Do lado de casa que vão ter pouco impacto, gerente de hotel, psicólogo, engenheiro químico, advogado, veterinário, jornalista. E outras que podem ter uma grande automação nos seus postos de trabalho e que vão vir então a ficar desempregados, né? Condutores de automóvel, táxi e caminhonete. Por quê? Veículos autônomos, autodirigíveis, né? Vão substituir então esses postos de trabalho aqui, ó, cobrador já quase não existe, né? Pelo menos aqui no município de Betim. Entrevistas e pesquisas de mercado, né, vão ser feitas por inteligências artificiais, programas, né, balconistas, garçons. Então, aí uma série de profissões que correm risco de ser automatizadas e deixarem de existir, gerando mais ainda desempregados, né? Pensando no que a gente discutiu na semana passada, que é necessária inovação sempre, buscar empregos que, né, outros empregos que vão surgir quando estes deixarem de existir. Aqui a gente tem 4 imagens mostrando o antes e o depois. Plantação, colheita de café no século XX, colheita de café atualmente, 2019. É uma grande colheitadeira fazendo a colheita, talvez tenha um motorista, outra vez nem tenha um motorista, seja guiada por GPS. Aqui a gente tem uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis na França, várias pessoas aqui, né? Aqui a linha de montagem na China, em 2017, nenhuma pessoa, braços robóticos fazendo todo o trabalho. Qual que é a diferença entre os 2 trabalhos? A pergunta da 3, entre as imagens antigas e recentes, substituição do trabalho manual por máquinas, automatização da produção. Quais as vantagens e desvantagens? Essa substituição é vantajosa para quem? Essa substituição é vantajosa para o patrão, né, que aumenta a sua eficiência produtiva, né?
o rendimento do negócio, né? Máquina não fica doente, máquina tende a errar menos, máquina não precisa de licença, não precisa de leis trabalhistas, né? Como alternativa, né? As desvantagens é só que a máquina tem que dar manutenção e quebra, né? Como alternativa aí, os profissionais vão ter sempre que se qualificar e inovar para o mercado à medida que essas substituições vão acontecendo. Número 5. Aqui a gente tem o gráfico de venda de tratores versus o PIB agrícola. E mostra como que aí está perguntando quando foi o ápice de venda de tratores no Brasil e por que o uso do trator no campo está relacionado ao aumento do PIB. Esse momento onde mais foram comprados tratores aí foi o período entre 70 e 1980, quando aconteceu, né, quando chegou a Revolução Verde no Brasil, que houve a modernização agrícola brasileira com a implantação dos insumos agrícolas, pesticidas, agrotóxicos, plantas geneticamente modificadas, grande maquinário agrícola que foi implantado para modernizar o nosso campo, para melhorar a nossa eficiência e a nossa produtividade. E aí a gente observa realmente que pelo aumento do PIB que houve, né, todo esse aumento em eficiência produtiva, embora ele tenha trazido outros problemas. Então a gente termina assim a terceira semana do PET volume 2. Até a próxima semana. Obrigada.